Olá pessoal, no screencast de hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente configura o ambiente para poder começar a desenvolver com o Android e também vamos tentar implementar um Hello World só para ver se tudo que a gente instalou foi instalado corretamente, não tem nenhum problema. E aí a gente também já cria os emuladores, né, que ao contrário do iOS e do Windows Phone, por exemplo, o Android a gente precisa criar manualmente os emuladores. Então, esse screencast ele é destinado para as pessoas que estão começando a desenvolver com Android, né, querem desenvolver nativo mesmo com Android, ou também se você estiver pensando em desenvolver para Android com PhoneGap, jQuery Mobile, Sencha Touch, né, que seriam aplicações híbridas. Então, esse screencast também também é para você, porque apesar de a gente falar sobre desenvolvimento híbrido, né, de Sencha Touch, PhoneGap e jQuery Mobile, a gente também precisa ter todo o ambiente nativo configurado na nossa máquina, né? Isso é um pré-requisito. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do que a gente precisa instalar para a gente começar a desenvolver com o Android. O Android, ele não tem restrição de sistema operacional, tá? Então se você tem um Linux, ou se você usa o Windows, ou se você usa o Mac, não tem importância que o que você pode desenvolver para Android em qualquer uma dessas plataformas. E isso é o que é legal do Android, né, e tem atraído muitos desenvolvedores. E existem praticamente 4 coisas que você precisa instalar. A primeira delas é ter um ambiente Java instalado e configurado. O Android, né, a gente sempre fala Android, mas o Android na verdade é uma API Java, né? Então, se você quer começar a desenvolver com Android mesmo, super recomendo que você saiba programar um pouco em Java, pelo menos o básico de Java, tá? Além do Java, a gente também precisa ter o SDK do Android, né? Afinal, a gente quer desenvolver para Android, tem que ter o SDK instalado. Um terceiro item que a gente precisa é de uma IDE. A mais famosa delas, a mais popular, é o Eclipse, tá? O Eclipse também é gratuito e é open source. E juntamente o Eclipse, já que o Eclipse é uma IDE geral para desenvolvimento Java, né? Tanto se for Java Desktop, Java Web, enfim, o Eclipse ele tem vários recursos. Mas se a gente for desenvolver para Android utilizando o Eclipse, a gente precisa de um plugin chamado Android ADT, que também é da Google, tá? Então são essas 4 coisinhas que a gente precisa ter instalado na nossa máquina. Até um ano atrás, mais ou menos, a gente tinha que fazer esses 4 passos separados, tá? Hoje, como é que é isso? Hoje a gente precisa ter o ambiente Java configurado e a Google disponibilizou para aqueles 3 outros itens, que é o Eclipse, o SDK do Android e o plugin do Android para o Eclipse, em um bundle. Então fica muito mais fácil para instalar e já fica tudo meio que configurado. Então é super fácil e tem esse bundle tanto para Linux, para Mac ou para Windows, tá bom? Então vamos lá ver um passo a passo do que a gente precisa instalar. Primeira coisa, a gente vai instalar e configurar o ambiente Java. Então eu abri aqui o Windows, tá? Eu vou fazer esse passo a passo no Windows para vocês verem, porém é o mesmo passo a passo para qualquer sistema operacional, tá? Não importa se você está utilizando o Linux ou o Mac, tudo bem? Então, olha só, essa parte de configuração do Java, a instalação e configuração do Java, ela é um pouco diferente para o Windows, para o Linux e para o Mac, tá? Então, o que eu vou recomendar para vocês são outros 3 vídeos que eu fiz também, tudo bem? É um vídeo dedicado para cada sistema operacional, porque isso é um pouco diferente, tá? Então, se vocês entrarem aqui no YouTube, que é youtube.com, no canal LoianeG, tá? Que é o meu canal, vocês podem vir aqui, tem aqui, ó, curso gratuito de Java básico. E aqui vai ter 3 vídeos, tá? Tem esse vídeo de introdução, mas tem esse vídeo aqui, ó, instalando Java no Windows. Então, se você utiliza Windows, não importa se é XP, Windows 7 ou Windows 8, tá? Você pode ver esse vídeo aqui, instalando Java no Windows, que aí eu mostro aonde que eu faço o download do Java e como configura as variáveis de ambiente.
Se você utiliza Linux, eu mostrei aqui como fazer o mesmo passo a passo no Ubuntu e também mostro como fazer o mesmo passo a passo no Mac. Então esse é o primeiro passo que a gente precisa ter para poder instalar, para ter o ambiente Android configurado. É instalar e configurar o Java. Como é que eu sei se eu tenho o Java instalado e configurado? Eu vou abrir aqui a linha de comando e vou digitar Java espaço tracinho version. Tá? Eu tenho aqui o Java. Outro comando que você também pode precisar é esse aqui, é o javac espaço tracinho version. Ou seja, nesse computador que eu estou utilizando aqui, eu tenho o Java configurado. E é isso que você precisa ter antes de começar a instalar o Android, tá? Então, vejam aqueles vídeos lá para o sistema operacional que você está utilizando. E no final, se você tem que digitar esses dois comandos, e tem que aparecer a versão que você tem instalado, tá bom? Segundo passo, então, é a instalação do Android, do bundle do Android. O que você vai fazer? Você vai abrir o seu browser. Eu vou vir aqui no Google. E eu vou digitar Android. Tá? Aqui nos resultados da pesquisa, vai ter o site do Android para você ver o que é o Android, blá blá blá. Mas a gente está interessado em desenvolver, né? Então tem esse site aqui que é o developer.android.com e você vai abrir esse site aqui. developer.android.com, tá? E aí então a gente entra aqui na página do Android voltada para desenvolvedores. Vai ter essa parte aqui, olha, Get the SDK, né, para obter o SDK. Você clica nela, vai aparecer essa página aqui. Aqui do lado já tem o botão de fazer o download do SDK do Android. E, por exemplo, aqui como eu estou utilizando o Windows, ele já vai vir aqui, né, fazer o download para Windows. Mas aqui tem também, olha, tem também para Windows, né, 32 ou 64 bits, para Mac e para Linux também, 32 ou 64 bits. Se você está utilizando o Linux, já vai estar aqui, né, ADT Bundle for Linux. Se você utiliza Mac, o ADT Bundle for Mac. Então é super simples, clica. Você tem que aceitar os termos e condições dele, né? Se você quiser, ter paciência, você lê isso daqui, afinal nunca ninguém lê isso daqui. E aí você só escolhe qual é a sua plataforma, de 32 ou 64 bits, e faz o download. Aqui, olha, são mais ou menos 480 megas, tá? E aí você salva e já vai fazendo o download. Eu vou cancelar o download porque eu já fiz o download, tá? Só pra gente poder fazer esse screen crash um pouco mais rápido. Então eu tenho aqui, olha, dentro de downloads, eu tenho esse ADT Bundle Windows e aqui para a plataforma de 64 bits. Isso aqui é um arquivo zip. O que você vai fazer com esse arquivo zip? Se você abre esse zip, você vê que tem esse ADT Bundle, blá blá blá, e aqui dentro já tem um Eclipse. O Eclipse já está configurado com um plugin para Android, tá? E o SDK. Então, olha a instalação, super difícil, tá? Isso tanto para Linux e Mac também. Você vai extrair esse conteúdo para algum lugar na sua máquina. Eu vou extrair aqui para o C, tá bom? Vou extrair aqui para o C. E aí é só esperar o unzip terminar. E isso pode demorar um pouquinho. Então eu coloquei aqui, ó. Mandei extrair aqui para o driver C do meu computador. E aí, como vocês podem ver, são muitos arquivos, né? São 10 mil arquivos. Então eu vou esperar ele unzipar e eu volto para a gente continuar. Então, depois de uns 5 minutinhos, ele terminou de extrair, tá? E extraiu para essa pasta aqui, ADT Bundle Windows. Você abrindo, tem aqui o Eclipse, o SDK do Android e o SDK Manager. O que eu vou fazer, eu vou renomear essa pasta aqui para Android. Tudo bem? Então, aqui dentro, a gente tem tudo o que a gente precisa agora para poder desenvolver com o Android. Tem o Eclipse, tem o SDK e o SDK Manager. Vamos abrir o Eclipse, tá? Para abrir o Eclipse, você já vem aqui em Eclipse e só clica nesse ícone aqui que tem um negócio, essa bolinha roxa, tá?
O Eclipse, a instalação dele também é super fácil, tem também um vídeo lá no curso de Java, para quem tiver interesse depois em programar em Java também. Mas o Eclipse, a instalação dele também é super fácil, é apenas unzipar, e aí dentro dele tem um executável, né, de acordo com cada sistema operacional. Nesse caso aqui é um eclipse.exe. Então a gente pode abrir esse carinha. E aí a gente espera a IDE abrir. Ele vai pedir um workspace, tá? O workspace no Java é um lugar onde vão ficar todos os seus projetos, tá? Então aqui eu vou deixar padrão esse workspace aqui, clico em OK. Aqui, se você quiser enviar estatísticas para o Google ou não. E aqui é só a gente maximizar e está tudo ok, tá? Bem, eu estou aqui com o Eclipse aberto, então. A resolução está um pouco ruim, eu tentei trocar a resolução, mas não adiantou muita coisa, tá? Mas o que vocês têm que Mas o que é interessante aqui pra gente, tá vendo? Existem esses dois ícones na barra do Eclipse de vocês. É o robozinho do Android, tá? Com uma setinha para baixo. Aqui a gente vai gerenciar todas as versões do SDK que a gente tem instalado. E esse outro aqui, que é um celular, a gente vai gerenciar o Android Virtual Device Manager, que são os emuladores. A primeira coisa que eu recomendo a vocês é vir aqui e gerenciar as versões do SDK. Então aqui, ó, deixa eu... Então aqui nas versões do SDK que a gente está instalado, normalmente ele vai vir já com a última versão do SDK, tá bom? Que é, no nosso caso, que é o 4.4, né? É o KitKat, o Android KitKat, que a API dele, o que a gente fala, vocês vão ouvir falar sobre isso quando vocês estiverem lendo sobre Android, é o Target ID. E a gente precisa desse Target ID depois para poder criar o emulador, tá? Então, a última versão hoje atual, 4.4, que é a API 19, né? O Target ID 19. O que eu gosto de fazer? Eu tenho um toque, tá bom? Então, eu pego aqui tudo que não está instalado, mesmo aquelas versões antigonas do Android, e eu gosto de instalar. E isso pode demorar um pouquinho, tá bom? Porque o que acontece? O que acontece? Nem todo mundo sempre tem a última versão do Android instalado. E a não ser que você compre daqueles aparelhos diretos do Google, né? Que você aí não precisa esperar as empresas lançarem a versão do Android customizada para aquele aparelho, né? Então, por exemplo, se você pega, acho que o Nexus, né? O Nexus, por exemplo, você, assim que o Google atualiza a versão do Android, você pode baixar também. Então, é legal também vocês terem outras versões do Android instalada, 4.3, 4.03, etc, 4, até a versão 3, né? Tem muita gente ainda que utiliza a versão 3. O pessoal que geralmente compra esses tablets, assim, Mercado Livre, geralmente eles vêm com uma versão bem mais antiga do Android, né? Esses tablets um pouco mais em conta. Então, é sempre legal também você pensar também nesse tipo de público quando você for desenvolver com o Android. Então, o que eu gosto de fazer, como eu falei com vocês, eu tenho toque. E aí, eu vou selecionar tudo que não for, tá? Clicando nesse novo aqui, eu vou pedir para instalar tudo que não está instalado. Eu, particularmente, como eu falei para vocês, eu tenho toque e eu gosto de ter tudo instalado sempre. Tá? E eu vou pedir aqui para instalar isso tudo aqui. E aí aqui, olha, você precisa aí vir algumas coisas e ir instalando também o SDK, aceitar a licença, você já aceita a licença de tudo e manda instalar. E isso aqui pode demorar um pouquinho, tá? Então eu vou pedir para instalar, quando tiver terminado de instalar, eu volto.
Bem, terminei aqui então de instalar tudo. Como vocês podem ver, a única coisa que não foi instalada é esse add-on pro Google TV, que não é compatível com Windows, então eu instalei tudo que tinha direito, só deixei aqui o que não era compatível, tá? Então, vocês podem ver aqui, olha, na parte de instalados, eu tenho quase todos aquelas opções instaladas. Como eu disse, isso é meio que um toque que eu tenho, porque eu prefiro ter tudo instalado e mesmo que eu não vou usar alguma coisa, eu prefiro não utilizar do que tá faltando alguma coisa e depois eu quase quebrar a cabeça para poder descobrir um erro, porque às vezes era uma coisa que estava faltando instalar, tá bom? Então, vou fechar aqui o SDK Manager. O próximo passo que eu quero fazer com vocês aqui é um Hello World do Android. Só para a gente verificar que está tudo instalado ok, tá? Então aqui, olha, no Package Explorer, eu vou clicar com o botão direito, vou escolher aqui essa opção, o Android Application Project. E aqui eu vou colocar o nome da minha aplicação, Hello World, tá bom? Aqui eu vou colocar o nome do pacote, vou colocar aqui o do blog. E aqui, olha, é isso que eu tinha falado com vocês. Qual que é o SDK mínimo, tá? Porque é aquilo que eu falei com vocês, várias pessoas utilizam várias versões diferentes do Android e às vezes você quer pegar o máximo de pessoas possíveis que podem utilizar a sua aplicação. Então eu vou deixar aqui, mas o target, eu vou colocar o target posso botar, por exemplo, o Jelly Bean, tá? API 17 do target. E aí eu posso compilar aqui com qualquer versão. Eu vou pegar e vou compilar também com o Jelly Bean, o 4.2, eu vou deixar o mesmo ali, tá? Então eu tô fazendo essa aplicação, por exemplo, para um target level 17, tá bom? Que é para o Android Jelly Bean. Vamos dizer aí que nem todo mundo ainda tá com KitKat, né? E o tema, você pode escolher também o tema da sua aplicação. E aí eu clico em Next, vai criar, ok. E aí, se você quiser, você pode escolher os ícones da sua aplicação, tá bom? Vou deixar o padrão. Você pode também escolher qual é o tipo de atividade, né? Se é do Android, que é como se fosse um ponto de entrada, né? De uma aplicação Android. Master Detail, eu vou deixar uma atividade branca mesmo, que a gente vai implementar alguma coisinha aqui. E o nome da atividade, tá bom? Tipo de navegação, vou deixar sem também. E vou clicar aqui em Finish. E aí eu espero a criação do projeto aqui do lado. Aqui então, ele já criou uma aplicação Hello World pra gente, tá? Se a gente quiser, pode colocar um texto, pode colocar alguma coisa, mas só para não complicar, tá? O pessoal também que geralmente vai trabalhar com Sencha Touch e PhoneGap, super recomendo que vocês aprendam a fazer o básico do Android, tá? Pelo menos para vocês entenderem bem o que vocês estão fazendo no Sencha Touch, no PhoneGap. Mas aqui eu vou deixar assim só pra gente testar. O que acontece agora? Vamos dizer que eu quero emular essa aplicação, tá? Eu não vou ter nada para poder emular porque eu não tenho emuladores criados ainda. Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui, olha, mais para cá, tá vendo esse ícone, esse outro ícone que eu falei com vocês aqui, que é o Android Virtual Device Manager. Ele é tipo um telefone, né, um smartphone com o robozinho do Android dentro. Então eu vou clicar nele. Deixa eu fechar aqui. E aqui, olha, vocês podem ver que eu não tenho nenhum emulador criado. Eu vou criar um emulador novo, então. Então, eu vou colocar aqui Android Level 17. Você dá o nome que você quiser, tá? Qual que é o device que você quer? Vou pegar, por exemplo, vou pegar o Nexus S. Qual que é o target? E aí você tem que criar aqui com o target do que você quer, tá bom? Então eu vou botar aqui no level 19, por exemplo. Se você quer que ele pegue a câmera, você também pode emular a câmera aqui, tá? E aí é só isso, vou criar, ok. Tá criado aqui o target, tá?
Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse projeto aqui, vou clicar com o botão direito e vou pedir para executar, tá vendo? Run as Android Application. E aí você espera um pouquinho, porque ele vai abrir o emulador, tá? Que é compatível aí com esse programa, com esse app, e vai executar pra gente. O emulador é meio feinho assim mesmo, tá? E uma coisa que vocês vão notar também quando vocês estão desenvolvendo com Android é que o emulador é muito, mas muito lento mesmo. Existem maneiras de você deixar ele um pouco mais rápido, tá? Mas isso eu posso mostrar para vocês em outro vídeo. Então aqui ele carregou o emulador, vocês podem ver que demorou um pouquinho, mas se a gente vir aqui na página na parte das aplicações, né, das apps, e assim que ele carrega, então, o emulador, ele também vai carregar aqui a aplicação pra gente, Hello World, Hello World, tá bom? Então, isso quer dizer que tá tudo funcionando, a gente tem as versões do SDK instaladas, a gente tem os emuladores instalados. Se você quiser, você pode criar mais de um emulador, tá bom? Isso é a gosto do freguês, mas tudo indica aqui que tá tudo funcionando, e agora, então, é só a gente estudar Android e começar a desenvolver as aplicações. Tá bom? Bem, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês e até a próxima!